Uma das coisas que eu percebi que mais trava o empreendedor é o medo. Né, André? É o medo de dar um passo adiante. É o medo de deixar toda a história que ele construiu e passar para uma nova fase da vida. E o ano passado, aqui na plateia, tinha um cara que eu já tinha conversado com ele, que eu tinha visto nele um grande potencial. A gente fez uma formação em coaching juntos, formação do IBC. E, cara, eu olhava para ele e falava assim, bicho, me ouve pelo amor de Deus. Você tem um puta potencial. Se solta, faz acontecer. Ele tem uma habilidade de sintetizar conhecimento que é surreal. E uma história de vida fantástica. E aí eu insisti, ele veio, o evento. Ele entrou para a nossa turma de coaching. A gente tinha um programa que a gente chama de Freesider Coaching. E teve o acompanhamento da Luciana Rocha. Foi você a esposa? Eu a esposa, também. Ele é a esposa. E começou a entrar mais nesse mundo. E aí eu comentei com ele que ele estava querendo conhecer novas coisas. Eu comentei com ele que eu tinha feito formação da Omni. Ele falou assim, cara, eu acho que você tem o perfil para isso. Você é um cara que teve uma mudança muito significativa de vida e você pode ajudar muita gente com a hipnose. E hoje ele é coach e hipnoterapeuta, com a agenda lotada Passou de agosto já, Cleiton? Tá fechando agora, viu? Fechando agosto. É isso aí. A agenda dele já lotada. E eu não sei se vocês sabem, mas uma consulta de hipnoterapeuta é em torno de 1.500, né? A média. 1.500 a 3.000, a Rafa tá falando aqui. Uma consulta. E às vezes tem um retorno nessa coisa. E a agenda tá lotada. E eu falei, cara, você tem que ir lá contar um pouquinho da sua história pra galera, ajudar eles a perder esse medo, né, de empreender, porque ele trabalha hoje, ele é especializado em ansiedade. Hoje ele é infoprodutor também, tem o Ansiedade que Liberta, galera que comprou aí os livros, agora eu não lembro a quantidade certa, mas ganhou o Ansiedade que Liberta. E ele tem essa potencial para destravar todos vocês que se permitirem do medo de seguir adiante, do medo de empreender, do medo de viver nesse novo mundo e voar como águias que vocês são. Com vocês, Cleiton Costa! Surpresa estar aqui. Para mim, assim, como o Fagner falou, o ano passado eu estava exatamente aí. Vocês estão aí sentadinhos. E eu vou falar um pouquinho da minha história, mas eu gosto de falar sobre isso porque toda mudança... Quem quer mudança aqui? Quem tem problema de autoconfiança aqui? Nossa, bom, pouca gente. Quem tem problema com medo? Bom, meio a meio. Quem tem problema com ansiedade? Nossa, vou ficar rico. É o seguinte, tem coisa interessante. Normalmente eu começo, quem me acompanha no Instagram, eu sempre começo assim, ó, olá, tudo ótimo. A pessoa me encontra na rua e faz assim, olá, tudo ótimo, olá, tudo ótimo. Minha esposa faz isso, fica brincando comigo também. Veja que coisa interessante, pessoal. Muita gente acha, fala, Cleiton, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, eu tenho problema com autoconfiança, mas às vezes eu pergunto, você tem problema com ansiedade? E a pessoa fala, não. E por que medo? Se você estivesse realmente presente, se sua mente estivesse agora no presente, por que você teria medo? Não há medo no presente, pessoal. Só existe medo no futuro. Mais que isso, só existe medo num futuro que ainda não começou. Veja que coisa interessante. Então é muito comum, nas minhas avaliações, tem duas perguntas que eu faço, basicamente, para definir que estratégia vou adotar com o cliente. A primeira pergunta, tem cliente meu aqui, né? Tem alguém que já fez processo comigo aqui? Deve ter por aqui. Olha aí, 2 pessoas, tem 3 aqui, e eles sabem disso. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte, é possível mudar rápido?
Você de fato acredita que você pode mudar a sua chave assim rapidamente? Quem acredita que é possível mudar rápido? Mudar rápido, pessoal, eu estou falando aqui 2, 3 sessões. Quem acredita aqui? Levanta a mão aqui. Ótimo. Quem acredita que diz assim, Cleiton, eu sou assim, Cleiton, não mudo, minha mãe falou que eu sou assim, meu pai também, todo mundo fala que eu sou assim. Quem acredita que não tem como mudar tão rápido assim? Ótimo, muito bom. 2, 3 pessoas, muito legal. Quem não levantou a mão, acredita em quê? Só para eu saber aqui. Foi uma metade. Enfim, veja que coisa interessante. Isso aqui é novo para mim, tá, pessoal? Eu estava olhando o controle aqui, eu estava achando bem legal, porque eu nunca usei isso aqui. E aí, como é que eu começo isso aqui hoje? Toda mudança, seja o que for, sonhos, eu falo em gerenciamento de performance, gerenciamento de ansiedade para alta performance, fala muito em alta performance aqui, mas todo sonho, pessoal, começa a partir disso aqui, ó. Cleiton, num ponto? Num ponto. E eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você pegue o seu caderninho e coloque um ponto aí. Até o final da palestra, vocês vão saber aqui o que eu estou falando. Então, aqui uma rápida apresentação. Eu sou hipnoterapeuta pela Omni, eu sou coach também, tenho formações em Practitioner e PNL. Me especializei em gerenciamento da ansiedade para performance pessoal. Eu sou o criador do treinamento da Ansiedade que Liberta, que o Fagner aqui colocou. Parece que já se esgotou já, o velho Fagner vendeu todo o estoque dele, eu acho, aí, de livros. Não sei se foi por causa do meu treinamento, mas enfim. Eu vou passar aqui, e agora, eu quero começar a falar um pouco de por que ansiedade, Cleiton? Por que gerenciamento de ansiedade? Por que medo, autoconfiança? Como você caiu na história de hipnoterapia, de coaching? E eu vou começar falando exatamente uma experiência que eu passei. Muita gente tem medo. Medo de empreender, sei lá, medo de relacionamento. Por incrível que pareça, eu trabalho muito com medo para relacionamento também, pessoal. E o que acontece? Em um momento da minha vida, eu gosto muito de atividade física. Eu estava indo para academia. Eu tenho uma história antes de entrar em desenvolvimento pessoal, na área de concursos públicos. Já passei aí pelo menos 5 concursos, 3 federais. Também trabalho na Receita Federal hoje. E o que acontece? No momento que eu estava indo para academia, caminhando lá, eu tenho um ritual de anotar as minhas metas, os meus sonhos. Eu anoto lá e começo a repetir para mim. Nesse dia eu fiz a mesma coisa. Anotei os meus sonhos, falei lá com minha mãe, sempre falo com ela de manhã, falei com minha mãe e tal, nessa época eu não era casado, e estava indo lá para a academia. E naquele momento, dia de sol, bonito, sábado de manhã, naquele momento, eu estava próximo de chegar à academia, eu senti algo me tocar. E uma voz que dizia assim: você perdeu tudo. E aí, quando eu tentei olhar, o que era essa voz, o que tinha me tocado, eu não conseguia ver. Mas era como se fosse uma arma assim, completamente encarregada. Mais que isso, uma arma engatilhada. A minha vida passou rapidamente. Sonhos, pessoas que eu gosto. E aí eu pensei, meu Deus, tudo ficou para trás. Num flash de segundos, eu disse assim, acabou. E mais que isso, essa voz falava assim, essa, pessoal, é a exata sensação mais próxima que eu posso descrever para vocês. É a exata sensação mais próxima, uma pessoa que já vivenciou a síndrome do pânico na sua vida. Eu não teria como descrever o sofrimento de outra forma, mas o sofrimento é como se uma pessoa engatilhasse uma arma na sua mente, na sua cabeça, e dissesse assim, olha, hoje chegou o seu dia. Porque o sofrimento e o medo é elevado à enésima potência, de tal forma que você literalmente diz assim, eu vou morrer. E mais que isso. Depois que você sai dessa sensação e volta para a sensação de segurança, essa arma engatilha novamente. E aí você diz, meu Deus, eu vou morrer de novo. E aí começa o ciclo do medo. Eu não sei se alguém aqui na plateia já vivenciou ou tem algum parente que passou pela síndrome do pânico. Mas isso, pessoal, é muito real. Pelo menos para quem sente.
E o que acontece? Do mesmo jeito que uma depressão profunda leva uma pessoa para uma tristeza sem sentido algum, e todo mundo fala, meu Deus, você tem uma vida perfeita. Por que você está desse jeito? A síndrome do pânico é o inverso. É um medo à enésima potência. E nesse momento, eu lembro muito bem que eu procurei vários especialistas, fui lá psicólogo, isso não é comigo, isso não tenho isso, todo mundo falava, mas pode ser ansiedade, pânico, isso não é comigo, eu negava profundamente, porque eu não queria estar naquela situação. Eu negava. E quanto mais eu negava, mais eu tinha crises. E a minha vida começou literalmente a se destruir. E eu comecei a não conseguir mais ir para a academia, eu não conseguia mais sair de casa. E aí, o pânico, ele tem um ciclo, que vai desde a primeira crise até a vontade de tirar a própria vida. Nesse intervalo, tem várias fases. E cada fase dela só reforça a anterior. Cada fase do ciclo só reforça a anterior. Então, tem uma fase que a gente chama de despersonalização, que é quando você entra tanto naquele pensamento de medo, que você olha para o espelho e simplesmente você não se reconhece. Tem uma única testemunha ocular, que está aqui presente, que é a minha esposa. Que ela, na época, era minha namorada. E ela sabe exatamente o que eu estou falando. Um dia eu liguei para ela e disse assim, meu Deus, amor, meu rosto está deformado, eu estou diferente e tal. E ela, não, calma, tu está normal. É isso, despersonalização. E o que acontece? Eu deixei de ir para a academia, deixei de sair. Na época eu chefiava uma equipe de 15 pessoas, na Receita Federal. E aí eu não queria mais trabalhar. A sensação de perda de controle é tamanha que você começa a desconfiar de que você pode tirar a vida de outras pessoas. E aí eu vi uma notícia na televisão, sei lá, um cara que matou não sei quantos lá, eu dizia, meu Deus, eu vou fazer isso. E eu comecei a me afastar da minha esposa, que na época era namorada. Eu tinha medo de causar mal a ela. Porque eu dizia assim, não, se de repente eu fizer isso com ela, fizer aquilo outro. E o ápice, pessoal, foi quando eu comecei a dormir com as janelas fechadas. Porque eu morava só na época. Então você não faz ideia que é uma pessoa com pânico, morando sozinho, dormindo sozinho. Eu passei 3, 4 noites direto sem conseguir dormir. Mais que isso, eu fechava a janela e dizia assim, eu acho que eu vou tirar minha própria vida. Eu não tenho controle sobre isso. É uma sensação que é mais que você. Muita gente fala, fulano se suicidou, tirou aí a própria vida. Mas quem está nessa situação, ela perdeu o controle emocional. A mente dela passa a ser ela. E nesse momento, eu estava com um diagnóstico já no psiquiatra e estava com remédio para tomar. Eu tomei um dia o remédio e acordei destruído. E naquele momento, eu disse assim, não, eu não quero passar a vida inteira assim. E eu lembro que o psiquiatra me deu uma escolha. Ele me deu abriu as duas mãos assim, me deu 2 remédios. E falou assim, você vai escolher esse, que é muito mais forte, mas se você tomar esse primeiro e já resolver, você fica tomando só esse, que é um pouco mais fraco. Ambos para a vida toda, porque você é doente. Eu lembro que meus amigos começaram a se afastar de mim. Eu estava estudando para um concurso que foi suspenso na época, e eu ligava ao pessoal, o pessoal fazia assim, não, procura um psiquiatra, e não queriam mais eu na roda lá de estudo. Ninguém queria mais, ninguém quer ficar perto de gente assim. E eu estava completamente sozinho, é certo, por essa testemunha ocular que está aqui. E naquele momento, eu estava bastante triste no quarto, e aí os robozinhos do YouTube me salvaram. Primeiro a intenção de querer melhorar. E eu estou lá procurando no YouTube, eu disse, deve haver uma maneira, deve haver um jeito de sair disso. Alguém, em algum lugar, deve ter saído dessa sem remédios. E eu encontrei, na época, um livro chamado Vencendo o Pânico Sem Drogas, Delfino Neto, que foi a minha escala para o autoconhecimento. Desse livro, até centenas de livros que eu li, passaram-se 9 meses até a minha última crise. Nem crise que eu chamo, eu não chamo de crise isso, eu chamo de renascimento. Porque é essa ideia que eu trago para vocês hoje. Quando você conhece o medo por dentro, na enésima potência, você sabe exatamente como lidar com ele. E aí, a partir desse livro, eu comecei minha escala de conhecimento. E eu precisava juntar peças, eu queria entender que medo irracional é esse que me paralisou por 9 meses. E eu fazia parte de um grupo no Facebook que tem 25 mil pessoas, eu ainda faço parte, 24 mil pessoas no outro. E quando você fala algo desse tipo, é uma aberração para as pessoas. Elas continuam tomando remédio por 5, 6, 7, 10 anos. Nada contra quem toma remédio. Foi o caminho que eu escolhi. E aí o que acontece? Nesse momento, eu me perguntei, como pode eu conseguir sair dessa, mais que isso, e pessoas que não saem até hoje?
e eu fui atrás de peças para ajudar essas pessoas. E aí foi quando eu comecei a aprender um pouco de coaching, PNL, modelagem, espiritualidade, meditação, mudei o meu estilo de vida totalmente, porque quando eu saí dessa, a vida passou a ser diferente para mim. E eu vou explicar por que isso acontece. Do nada, eu olhei, e aí eu disse, meu Deus, isso que eu faço não faz sentido. Isso aqui não faz sentido, esses amigos não fazem sentido, nada mais fazia sentido, porque eu estava livre do manto do medo. Só que a minha mente continuava dizendo, o que você vai fazer com isso? E aí eu comecei a estudar bastante, muito, realmente eu gosto de estudar, é um hobby que eu tenho. Vou falar como o Érico falou aqui, né? Me aceitei já, então ali no espelho me aceitei, eu adoro ficar lá lendo, enfim. E aí, juntando peças, conheci coaching, PNL, etc. E aí faltava uma peça, uma única peça, que era a peça que acelerava os resultados. Eu passei 9 meses e busquei muito conhecimento, mas tem pessoas que não conseguem, não tem facilidade, digamos assim, para digerir esse tipo de conhecimento. E essa peça que faltava é exatamente o que mais faz hoje eu trazer resultado para a vida das pessoas, que é a hipnoterapia. A hipnoterapia é a chave mestra que, se juntando a outros pilares, transforma a vida de outras pessoas. E mais que isso, eu passei a potencializar os resultados que eu já tinha tido, né, antes dessa época, com essa questão do medo. E aí, como é que conhece essa história do ciclo do medo, Cleito? É o seguinte, normalmente medo começa assim, ó, a pessoa tem um leve pensamento, eu vou investir nisso aqui, eu vou empreender, eu odeio meu trabalho, mas eu vou fazer isso aqui. E aí vem aquela possibilidade de dar errado. É uma imagem muito rápida. Quanto mais você está conectado com os seus pensamentos, mais isso é real na sua mente. E aí você começa a inventar aquelas desculpas. Quem hoje aqui se sente assim, perdido, sem foco? Pronto, vê que interessante. O ciclo do medo é assim, eu tenho medo, aí volto para a zona de conforto. Aí o que acontece? Esse medo volta novamente. Aí você resolve dar um passo. Vou dar um passo. Dá um passo. E aí acontece algo errado. Aí você volta para a zona de conforto. Aí o medo começa o efeito multiplicador do medo. Ele dobra. E aí o que acontece? Alguém chega para você e motiva você de novo. Aí você vai lá e tenta de novo. Tentar assim, eu nem uso essa palavra, tá, pessoal? Porque tenta não consegue. Eu costumo dizer isso, até o cérebro não entende muito bem, a mente subconsciente, essa palavra tentar. Tentar só é usado quando você não quer que a pessoa faça algo por você. Por exemplo, você oferece um mega produto, aí a pessoa faz assim, vou procurar no concorrente, ver se encontra um preço melhor. Você tente que você consegue. Aí funciona. Mas, para sua mente, ela não entende realmente essa palavra tentar. E aí, o que acontece? A pessoa vai lá, te motiva, você vai de novo, aí acontece algo errado, aí você volta. Cada vez que você vai e volta, começa o efeito multiplicador. 2x, 3x, e vai sabotar literalmente a sua vida. E aí o que acontece? Quem está dominado pelo medo, mais interessante e o pior, quem não sabe que está dominado pelo medo, ele tem essa visão aqui. Essa imagem não parece muito bem, mas isso aqui, pessoal, é uma janela embaçada, tá? É como se você olhasse sua vida por uma janela embaçada. Então você olha, mas você não enxerga. Da mesma forma, quando eu estava dentro do centro do fogo, que eu costumo dizer, envolvido pelos meus pensamentos, e acreditando que aquele medo era irreal, irracional, eu não conseguia enxergar o meu potencial. O que Fagner falou ali foi verdade, que Fagner falava, você tem muito potencial. Só que um belo dia eu decidi não ser o cara mais de potencial. Tony Robbins fala sobre isso. Potencial concentrado não é nada. Se as pessoas falam para você, você tem muito potencial, mas se você não transferir essa energia para ação massiva, você vai morrer com potencial. Eu não quero ser o cara do potencial. Eu quero ser o cara do resultado. O cara que traz resultado para a vida das pessoas. Mais que isso, eu quero ser o cara que as pessoas vão olhar para mim e aí não vão ter essa visão aí, ó. Você olha para fora e é apenas uma criancinha com medo da vida. Apenas um bebê que lá dentro guarda inseguranças que muitas vezes vocês nem sabem.